Olá, bem-vindos a todos e a todas. É uma honra estar aqui presente para vocês para discursar sobre um tema tão importante e que infelizmente ainda não é tão discutido na nossa sociedade, que é justamente a eutanásia no contexto brasileiro, na Constituição, na prática, tanto como Estatuto da Medicina como na tipificação jurídica. E agradeço a presença a todos que estão assistindo essa palestra. É uma honra estar aqui presente palestrando sobre este tema para vocês, um tema que eu tenho uma vasta gama de pesquisas sobre ele, assim como também um grande carinho, pois eu já presenciei, infelizmente, casos de pessoas que não puderam ter este instituto utilizado, mas que queriam e que sofreram, como eu vou falar mais para vocês, sofreram de uma dor e angústia muito grandes, que infelizmente vieram a falecer. Então, muito obrigado pela participação nesta palestra. Eu também gostaria de agradecer à editora Amplamente por eu poder participar como palestrante neste no VConec, que é uma grande honra para mim. Então, sem mais delongas, vida, dignidade e autonomia, os novos paradigmas da eutanásia no direito médico brasileiro. Aqui é um pouco sobre o meu currículo. Eu sou advogado, pós-graduado em Direito Civil da Saúde, Direito Médico e Processo Civil, assim como também Direito Internacional, pós-graduando em Direito em Ciências da Família. Sou tradutor e intérprete em inglês, francês e espanhol, diretor-geral de Relações Institucionais da CJU-OAB Piauí, vice-presidente do Núcleo de Ensino Jurídico da AJAP e também sou autor de artigos publicados pela ESA Piauí e também faço trabalho social e atuo como palestrante. Para quem quiser pra ver um pouco do meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais, @evdivago.adv. E aqui eu trouxe para vocês um pouco dos tópicos que eu irei apresentar nesta palestra, um pouco sobre a contextualização do porquê deste tema ser tão importante, a filosofia, Kant e a humanista e também o utilitarismo de John Stuart Mill, pois elas são bases jurídicas tradicionais utilizadas para a criação de constituições, também como de argumentos jurídicos que perpetuam este tema. A bioética, eu vou explicar um pouco como ela surgiu na questão da história do direito médico e também como que ela faz essa relação com a nossa Constituição. Vou trazer sobre a responsabilidade civil médica, um pouco sobre a reflexão do direito à morte digna, com a questão da eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia, um pouco sobre a questão do direito brasileiro e das perspectivas que nós temos no Brasil sobre isto, e trazer uma comparação internacional entre Colômbia e Holanda. Bom, para contextualizá-los, a eutanásia é a interrupção artificial da vida, especialmente para pacientes que estão sofrendo, em questão seja ela de forma terminal ou de sofrimento insuportável, psicológico ou físico. Muito se fala sobre, por exemplo, a questão da fibromialgia, sobre depressão em grau clínico de altamente severo, ou então até para cânceres terminais, como, por exemplo, vamos discutir na Holanda o caso do tio Ovidio Gonzalez, em 2015, sobre câncer terminal, acho que não me engano, na língua. E por que que eu trago esse tema para vocês? Por que que ele é tão importante? Pois, independente da sua crença, da sua religião, da sua religiosidade, você vai morrer. Você vai padecer, você vai perecer, e não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua religião, se você é ateu, se você é evangélico, se você é católico, se você é da Umbanda, da Quimbanda, se você cultua os deuses egípcios, os deuses nórdicos, mas você vai falecer em todas as religiões, desde o início da humanidade, uma grande preocupação foi justamente essa, o fim da vida. Pois muito se discute, nós não sabemos ainda para onde vamos, nós não sabemos de fato qual é a religião certa, qual é a religiosidade certa. O que nós podemos ter certeza é que nós vamos parecer, que o nosso corpo vai para baixo da terra e que o que nós tentamos aqui com a questão da legalização da eutanásia é para pessoas que estão sofrendo de dor intensa, de um sofrimento, de certa forma, insuportável, possam perecer, possam ter este último leito de forma boa, como nós dizemos. Como assim? Uma forma que não lhe cause dor, que não lhe cause aflição, que não lhe cause constrangimento. Infelizmente,
muito se fala somente na dor do paciente terminal, mas não se fala, por exemplo, que esse paciente muitas vezes fica acamado durante dias, não consegue se levantar, não consegue beber água sozinho, não consegue fazer suas necessidades fisiológicas. E eu lhe pergunto, você, como pessoa, você realmente gostaria de passar por esse tipo de sofrimento, de humilhação, sabendo que não teria escapatória, que não teria cura? Fica esse tipo de reflexão. E é por isso que hoje em dia a eutanásia ela acaba sendo mais debatida, até pois, infelizmente, o Brasil nós temos um retrocesso, eu digo assim, né, pois nós não temos um debate tão acalorado como é lá fora no cenário internacional. Eu digo que é devido às nossas raízes jurídicas tradicionais com a filosofia kantiana, mas também devido à grande influência católica apostólica romana, mas que não é impossível de haver esse avanço, pelo menos na discussão teórica da adesão e da descriminalização do Instituto, pois locais com contextos sociais similares, por exemplo, a Colômbia, foi feita a legalização, na verdade, em 1997, com a sentença C-239 de 97, e o primeiro caso foi em 2015, com o Ovidio Gonzalez. E aí, então você deve falando, ah, mas de lá pra cá, então todo mundo requisitou a eutanásia, ficou uma banalização. E aí, na verdade, foi o contrário. Muito não foi utilizado, na verdade, ao contrário, houve uma grande valorização da vida. Assim como um país onde o aborto foi legalizado e houve uma redução da taxa abortiva, em locais que houve a adesão da eutanásia, como Colômbia e Holanda, eles não têm tanto caso de utilização. E os casos que eles são utilizados são altamente avaliados e fiscalizados por comitês técnicos, científicos e éticos, e também seguem à risca os critérios específicos na própria lei específica para aquilo. Então, é sobre isso, é sobre realmente a gente entender que a conversa ela é necessária. Existem pessoas que necessitam deste instituto e que querem utilizá-lo, e que este temor não pode ser uma desculpa para impedir essas pessoas de terem uma morte digna. Então, eu trago aqui para vocês um pouco sobre a história do direito médico. O direito médico ele não é atual. Ao contrário, ele surgiu há milhares de anos atrás. Aqui eu trago, por exemplo, para vocês Código de Hammurabi, uma das primeiras constituições, assim, digamos, da nossa história. Mas entendam, ele surgiu, mas não quer dizer que ele seja o mesmo que é igual que é hoje. Até porque antigamente se existia uma preocupação muito grande com salvar a vida, mas não em como esta vida deveria ser salva. E menos ainda em como aquele paciente ficaria. Se ele ficaria realmente assim bem depois daquela vida ser salva, se ele realmente queria que a sua vida fosse salva, fica ficava muito essa pertinência de, ah, eu só tenho que salvar, 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 porque é isso. E muitas vezes acabava que causava um mal muito maior, deixava pacientes totalmente incapacitados, pessoas que não tinham mais a sua dignidade, a sua liberdade, e que muitas vezes preferiam morrer. Essa é a verdade. Então, com o Código de Hammurabi surgiu isso, essa preocupação em salvar a vida. Tanto que as menções falam, se o médico fizesse a cirurgia mal feita, de forma que fosse comprovado que fosse sua culpa, lhe eram retiradas suas mãos. Não falava nada, por exemplo, sobre a responsabilidade por novas cirurgias, não falava sobre ética médica, não falava sobre danos estéticos, danos morais por perda de uma chance, por exemplo, como hoje nós temos. E passou, assim, então, no Egito e com a questão do juramento de Hipócrates, na Grécia, há até uma preocupação maior com a ética. Como assim? Eu tenho que me preocupar com o tratamento que está sendo feito e também tenho que me preocupar com a vida. Mas eu não me preocupo com a autonomia do paciente, eu não me preocupo se ele quer, se ele vai manter a sua dignidade. Me preocupo só em salvá-lo e que aquele tratamento seja de forma eficiente e seja de forma ética. Com a Roma antiga surgiu a maior responsabilidade do direito médico. Por quê? Porque começou a se pensar sobre, por exemplo, responsabilidade civil por medicamentos não.
não eficientes que o médico utilizou de forma errada, por novos procedimentos que tiveram que ser realizados. A questão também começou a surgir por danos morais, por danos estéticos. Então foi justamente isso. Você vai ver que foi evolucionando. Primeiro só tinha preocupação em realizar a cirurgia e salvar a vida. Depois começou a se realizar uma questão ética. Depois foi surgindo uma questão de responsabilidade civil, não só pelo dano da cirurgia em si, mas, por exemplo, por medicamentos, por uma questão de mau atendimento, por uma questão de dano estético. E chegamos então no Renascimento. Renascimento que eu falo que foi uma dos grandes marcos importantes do direito médico e da medicina. Por quê? Pois houve um avançar gigante, uma alavancar gigante no conhecimento médico. Infelizmente, de forma pela necrópsia e a violação de cadáveres e túmulos, especialmente no mercados clandestinos, mas que possibilitou aos renascentistas, estudantes da autonomia e da medicina, a compreender melhor o corpo humano e a entender como procedimentos médicos poderiam ser feitos de formas menos invasivas, de formas mais eficientes. Então, houve ali uma preocupação em melhorar a ética. E depois disso, temos um grande salto para as grandes guerras. Por que as grandes guerras? As grandes guerras foram marcos que de dualidade na história. Ao mesmo tempo que trouxe grande mortalidade, tristeza, que trouxe realmente um período triste para a história, um período sofrido, mas também trouxe muitos avanços científicos, especialmente na área da medicina. A utilização de novos medicamentos, melhoria de cirurgias, até porque na questão ali no campo de guerra, precisaria haver realmente essa evolução para poder tratar melhor os soldados que eram alvejados no combate. E com a Segunda Guerra Mundial, infelizmente com a questão do Holocausto, vai surgir um dos maiores marcos de utilização do direito médico, pois nos campos de concentração eram realizados procedimentos invasivos de forma não consentida, obviamente, e altamente desumanos, que vocês podem pesquisar, são altamente repulsivos, desumanos completamente. E foi surgir um dos maiores institutos aliados do direito médico, que foi a bioética. Depois que houve esse vazamento, a população houve esse conhecimento sobre especialmente sobre as câmaras de gás, houve-se um pleito popular pela que o consentimento do paciente fosse de suma importância para a adesão daquele procedimento ou não. Ou seja, você pode perceber que somente após 1949, 1950, na verdade, a bioética foi ser é, reconhecida academicamente pela década de 70, que se foi ter a noção de que a autonomia e a dignidade do paciente importam. Então, aí é justamente que surge o direito médico. O direito médico ele surge para fiscalizar se a autonomia do paciente, se a vontade daquele paciente, se ele está sendo efetivada de forma correta, se está sendo ouvido, se está sendo utilizada, e se aquele paciente está sob condições dignas, se ele está em condições de ser realmente um ser humano consciente e senciente, consciente e autoconsciente, na verdade. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui embaixo, esses três pontos. A vida, ela surge como um valor absoluto. Eu tenho que salvar a vida a todo momento, a todo custo, na verdade. Depois surge essa questão da dignidade, ou seja, o paciente, ele tem que ser tratado de forma ética, não só mesmo como um mero experimento, como um mero objeto. E em último caso, surgiu a autonomia. Então vocês podem ver que realmente essa discussão sobre autonomia, ela é recente, e por isso mesmo que ela tem que ser implementada. Pois, infelizmente, ela realmente é muito recente. Pode-se dizer que ela de fato só está sendo discutida há quase 60 anos. Se nós formos comparar com a nossa história humana, é quase nada, é quase 1% da história, se duvidar menos. Então, assim, realmente é uma coisa a se pensar. E eu trago para vocês aqui a questão dos princípios da bioética. Nós temos quatro principais: a questão da autonomia do paciente,
a questão da beneficência, que é fazer o bem para o paciente, a questão da não maleficência, que é não fazer o mal, e a questão da justiça, que, ou seja, é tratar o paciente de acordo como ele acha que deve ser tratado em questão religiosa, em questão de conceder ele também acesso à justiça e em questão de conceder. ter- Nós temos os três fundamentos constitucionais que regem a nossa Constituição, praticamente em suprassumo, que é a vida, a autonomia e a dignidade. Vocês podem perceber que se nós mesclarmos esses sete princípios, eles são praticamente os mesmos: vida, autonomia e dignidade. Mas, infelizmente, hoje eu gosto de dizer que a bioética e a nossa Constituição, elas, ao mesmo tempo que elas são parecidas, elas tratam a mesma coisa, elas têm visões diferentes. Por quê? Porque a bioética ela tem uma visão muito mais avançada, de fato, do que é a dignidade e como ela deve se relacionar com a autonomia e com a vida. Pois eu pergunto a vocês: existe uma vida em que você não pode se expressar? Isso é viver de verdade? Hoje que nós que lutamos com tantos movimentos sociais para cada vez mais nos expressarmos, cada vez mais sermos autênticos, sermos nós mesmos, realmente eu posso viver sem me expressar, sem ser ter autonomia sobre eu mesmo, sobre mim? E essa vida, ela é digna? Então, acredito que pela cadeia de perguntas que eu fiz a vocês podem entender que não existe uma vida totalmente absoluta. Se eu deixar embaixo na pirâmide, a autonomia e a dignidade, elas precisam estar correlatas, como a bioética prega aqui. Os princípios, eles são quatro da bioética, mas todos eles são correlatos entre si. Nenhum sobressai sobre o outro. Todos eles estão em igualdade. E, infelizmente, hoje a nossa Constituição não entende assim, ela entende a vida como um bem absoluto. Pois a nossa Constituição, a nossa raiz tradicional é a ideologia humanista de Immanuel Kant, um grande filósofo, é, que tem realmente um posicionamento forte sobre a vida. Ela não pode ser relativizada de jeito nenhum. E eu entendo que a proteção da vida é importante, mas é como eu falo para vocês, e temos que entender que o conceito de viver e estar vivo são duas coisas diferentes, que é realmente sobre o que mais pauta na discussão da eutanásia. E deste lado aqui nós temos uma concepção que dança mais com esta visão, que é a questão do utilitarismo de John Stuart Mill, que preza mais pela felicidade, autonomia e a dignidade. E entendo, quando eu falo que deve ser haver uma relativização maior da vida, eu não falo sobre a banalização. Até porque locais como Colômbia e Holanda, que eu já citei, que adotaram esta adesão da eutanásia e a sua descriminalização, elas exigiram e instituíram critérios rigorosos para realmente a utilização. Por exemplo, na Holanda, para o pedido ser aprovado, além de o médico conceder e o paciente consentir, tem que ser aprovado, tem que seguir diversos critérios, se não me engano, são seis, e tem que ser aprovado por conselho de ética. Então, não é simplesmente banalizar, mas sim garantir àquele paciente que está sofrendo de uma dor insuportável, de uma angústia extrema, condições dignas para ele poder estar vivo, pelo menos por aquele período de tempo a qual ele possa submeter à eutanásia e depois vir a falecer. Então, eu pergunto a vocês agora, depois de toda essa contextualização sobre vocês entenderem como é que o direito médico ele é recente no sentido da dignidade humana, da autonomia do paciente, como a bioética, ela, ao mesmo tempo que dança, também se intriga com a nossa Constituição. Quem deve prevalecer, a vida, a autonomia ou a dignidade? Para o direito brasileiro hoje, infelizmente, é a vida, como eu expliquei no slide passado, devido ao seu viés humanista principiológico. E para aqueles que pensaram ser a vida, eu deixo três perguntas. O prolongamento artificial da vida sempre representa a proteção da dignidade? Ou seja, você acha que deixar aquela pessoa que consentiu com a eutanásia e, no caso, a pediu, ela deixar aquele prolongamento artificial é de fato ela poder se expressar livremente, é de fato ela poder viver de forma digna, pelo menos por aquele último período de tempo, sabendo que ela irá falecer.
A criminalização absoluta da eutanásia respeita a autonomia do paciente terminal, ou seja, você acha que deixar a escolha sobre o seu fim, sobre a sua morte, nas mãos da opinião técnica médica e de pessoas do legislativo que não estão passando pela mesma situação que você e que não têm as mesmas crenças, os mesmos valores, é de fato você respeitar a sua autonomia, é de fato você estar digno? E o direito brasileiro pode compatibilizar vida, liberdade e morte digna? Nesta última, eu vou responder que sim, é possível, até porque, como podemos ver, a Colômbia, ela possui raízes históricas e religiosas similares à nossa, sendo a filosofia humanista e a questão da apostólica romana. E ela legalizou com a sentença 239/97. Então, sim, é uma questão de legalização, de poder, sim, trazer essa equidade, essa igualdade entre os princípios e não trazer uma coisa absoluta sobre a outra. Até porque não existe vida em que você não se afirme, que você já tenha autonomia sobre si e que você não viva de forma digna. Assim como também você não pode afirmar a sua autonomia se você não estiver vivo e nem de forma vivendo de forma digna. E você não pode ter dignidade se você não estiver vivo e nem se você for autônomo. Trazendo agora um pouco mais da literatura, principalmente a literatura que eu gosto muito, de Shakespeare, eu trouxe uma frase para vocês, aqui também é um quadro icônico, né, que é a morte de Ofélia, que é entre a Ofélia que não pôde escolher e o paciente terminal, que muitas vezes também não consegue, o direito precisa decidir. Proteger a vida ou devolver a voz ao indivíduo. E fazendo esse paralelo com a Ofélia viveu a vida toda sem poder decidir sobre si. E ela morre em loucura e desilusão. Uma morte de angústia, não física, mas de sofrimento psicológico, emocional imensurável. E é justamente isso que eu trago para vocês refletirem. Como eu falei no slide passado, qual princípio deve valorar sobre o outro? Ou se todos eles devem consentir um com o outro e terem a voz igual. É muito sobre isso, é sobre entender que a não liberdade de escolha torna você um mero fantoche da opinião alheia e também das técnicas médicas, uma mera cobaia de laboratório. E isso faz com que você seja uma coisa indigna, torna você um objeto indigno, porque você não tem a autoconsciência, a autossenciência, você não tem consciência das coisas ao redor. Você apenas observa aquilo acontecer com você. E é justamente nisso que eu trouxe essas questões de reflexão, como, por exemplo, a questão de evitar sofrimento desnecessário, muitas vezes por própria escolha do paciente, a questão de ter a liberdade de escolher o seu fim, a questão da autonomia existencial, você ter a liberdade de expressar o seu próprio ser, de expressar a sua própria essência, de poder existir como você é. É uma questão muito também de influência arteriana, que é um filósofo que eu gosto muito sobre a questão muito da essência de quem você é, do que você quer para saber do que você almeja. Mas é sobre isso, gente. É sobre você poder se expressar, para você poder reafirmar a sua autonomia. E aqui eu trouxe, então, o nosso status do direito brasileiro, antes de trazer para vocês a questão da comparação internacional. Hoje, falta legislação específica. Por quê? Porque a eutanásia atualmente ela é enquadrada ou como homicídio ou então como auxílio ao suicídio. Não existe uma legislação específica e isso causa, um, a insegurança jurídica e dois, infelizmente, um temor da banalização da morte por falta de debates. Então, tipo assim, a falta do debate gera a falta da legislação e a falta de legislação gera o temor pelo debate. Vocês estão entendendo como todo esse conteúdo ele vira um ciclo que se a gente não parar para discutir, para refletir sobre ele, vai perpetuar. Vai perpetuar e é tipo assim, é como eu reflito. Pode não, eu posso até não utilizar a eutanásia, mas eu negar o direito a outrem que quer utilizá-la. Será se eu realmente estou coexistindo, se eu estou, de certa forma, sendo um bom cidadão, uma boa pessoa, negando aquilo para aquele indivíduo que tanto necessita, que tanto requer? Então, gente, a, ou infelizmente hoje, o nosso direito brasileiro,
Nós temos muito isso, a questão dos princípios bioéticos, eles estão presentes, mas eles não são ouvidos, não completamente, pois a vida continua com essa valorização absoluta. Nós temos uma alta religiosidade que barra a discussão sobre a eutanásia pelo também, tanto pela questão ética, pela questão basilar, mas também da própria doutrina moral da religião, mas também pelo medo da banalização da morte. Nós temos um conflito filosófico muito grande sobre se devemos reformular ou não as bases tradicionais. Falta uma legislação específica e tem uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque os profissionais da medicina, eles temem a responsabilização, tanto ética, administrativa, como também a questão penal, como a questão civil. Então você pode ver que tudo isso é causado pela falta de discussão, pela falta de entender que não é a questão de banalizar a morte, mas sim de expressar a vida, e sim de expressar a autonomia, de conceder àquele paciente terminal, de conceder àquela pessoa em sofrimento insuportável, dignidade, para poder expressar a sua vida, expressar a sua essência. E é justamente nisso que eu trago, por exemplo, a questão do cenário Colômbia e Brasil. Por quê? Porque a Colômbia, ela entendeu que a dignidade e a autonomia, elas coexistem com a vida, que para a vida existir de fato, ela precisa desses dois princípios aliados. Então ela não pode ser um sobre o outro. Tem que ser os três iguais. Tem que ser realmente, não uma pirâmide como a gente pensa, mas um ciclo, digamos assim, sem nem todos ao mesmo tempo sendo um só. E como eu falei para vocês, com a sentença C-239/97, foi justamente esse o pronunciamento da corte, que disse que para que a eutanásia ela era uma expressão da dignidade humana, que era uma expressão da autoafirmação e questão da autonomia do paciente, que quem deve decidir, em final, era ele. Mas claro que, como eu falei para vocês, não é a questão de simplesmente legalizar e quem quiser utiliza. Existem critérios, como, por exemplo, a comprovação de fato que não existe cura, com a comprovação de fato que a dor insuportável, o sofrimento, a vontade consciente e expressada do paciente, análise por um comitê de ética médica, por profissionais da saúde médica, e aqueles que tiverem interesse podem pesquisar o caso Ovidio Gonzalez, que foi o primeiro caso realmente da eutanásia na Colômbia, em 2015. Se eu não me engano, foi na cidade de Pereira, que ele tinha câncer terminal na língua e estava sofrendo muito, e ele requeria a eutanásia. E a própria família consentiu, pois falou que não o aguentava sofrer mais. Não aguentava o ver sofrer mais, quer dizer. Pois, infelizmente, pacientes que estão em fases terminais ou com dor extrema, como eu falei para vocês, perdem a autonomia até mesmo de fazer as necessidades fisiológicas só. Então, muitas vezes, não é um sofrimento só para o paciente, mas como para a própria família, em ver aquela pessoa que eles tanto amam, tanto idolatram, em condições indignas de vida, de subsistência, de existência. E ao contrário, nós temos aqui o Brasil, que tem uma ausência de legislação específica, o que torna o temor da banalização muito maior, assim como traz também uma grande muralha para que aconteça o debate. Enquadramento como homicídio, o que torna cada vez mais os profissionais da medicina com medo de discutir sobre isso, pois pensam, eu não quero me responsabilizar por retirar a vida de alguém e depois ser processado penalmente, civilmente, e até perder o CRM, trazendo aqui a insegurança jurídica do médico. E nós temos então a ortotanásia como limite, que é o quê? Que é deixar aquele paciente, praticamente, sofrer a morte natural, passando por todo aquele processo doloroso de esperar a morte vir, também a insegurança de qual vai ser aquele último momento, qual vai ser o seu último suspiro. Então, eu falei para vocês, deixar esta legalização, deixar esta opção pela adesão ou não do instituto às mãos de outra pessoa que especialmente não está passando pela mesma situação daquele paciente terminal ou daquela pessoa que está em sofrimento extremo, é, será se não é retirar a dignidade daquele paciente? Será se não é retirar a autonomia que ele poderia ter para decidir sobre a sua própria morte? E por fim, eu trago a vocês o caso Colômbia e Brasil,
Na Holanda, a legalização surgiu em 2002, e como eu falei para vocês, há sim a legalização, mas com critérios, especialmente a avaliação por comitês, e também existe a fiscalização estatal. O Estado intervém e fiscaliza. E, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, não existe a banalização. Ao contrário, não existem tantos casos de utilização, mas sim uma fiscalização estatal rigorosa, uma utilização adequada e somente em casos verdadeiramente necessários. E eu trago para vocês novamente a mesma coisa como eu falei no caso da Colômbia. O Brasil traz uma insegurança. Ele não traz uma fiscalização presente, ele não traz uma legislação específica, perpetua esse temor que nós temos do Instituto, perpetua a insegurança e impede o debate de acontecer. E o que isso causa, na verdade, é um retrocesso da nossa Constituição, especialmente no direito médico, no direito da saúde, para com os padrões internacionais, que deveriam estar mais alinhados. Então, gente, muito obrigado por terem assistido essa palestra. É uma grande honra para mim, como eu disse, poder discutir sobre esse tema para vocês, poder explicitar, para que vocês possam entender um pouco dessa discussão, para que vocês possam ir atrás e tirar suas próprias conclusões. E, como eu falei, meu nome é Regivaldo Léo Félix. Esses aqui são os meus meios de contato. Eu tenho o meu celular, o DDD 869 99091309, o meu e-mail, ivigivago@gmail.com, e o meu Instagram, que é @regivago.adv. E assim, muito obrigado pela participação, pela presença. Estou sempre aberto a dúvidas, a colocações. Aqueles que tiverem interesse em me procurar, podem me procurar, que eu estarei sempre aberto a discutir os casos, até a participar juntos em outros congressos, em outras apresentações. Então, muito obrigado.